Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, onde informação e conhecimento se encontram para debater temas que impactam aí a nossa região. O assunto de hoje é o mercado de compras públicas, um setor bilionário que movimenta mais de 320 bilhões no país e tem um papel essencial no desenvolvimento da economia local. Para falar sobre o tema, nós recebemos aqui Fabiano dos Santos, que é administrador formado pela Unespar, com ampla experiência em gestão pública e privada. Ele já atuou como secretário de administração de Alto Paraná e hoje é gestor, diretor e empresário em diferentes ramos. Fabiano vai nos ajudar a compreender como funciona o sistema de compras públicas, seus desafios, oportunidades e a importância das políticas que valorizam o comércio regional. Fique com a gente. Esse episódio vai ampliar aí a sua visão sobre um dos mercados mais poderosos e ainda pouco explorados aqui no Brasil. O Norcast, ele tem um oferecimento de Recanto Pet, onde você encontra o melhor para o seu fiel companheiro. Medicamentos, brinquedo, banho, tosa, busca e entrega do seu animalzinho de estimação, clínica veterinária com plantão e consulta a domicílio. Ração e petisco, produtos com diversos descontos e entregas para outras cidades da região, mediante agendamento. Leve seu animalzinho para conhecer a Recanto Pet. A Recanto Pet é conhecida porque tem a van semelhante à do Scooby, então é fácil de saber onde é a Recanto Pet. Fica aqui na Avenida Rocha Pom, 1266, no centro de Nova Esperança, com o Instagram, @loja Recanto Pet NE, e o telefone, o WhatsApp, 44 99763 5489. O Norocast também tem um oferecimento da Cressol. Faça como o Daniel, venha para a Cressol, porque na Cressol cooperar é ganhar. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. O Norocast está no ar. Fabiano, seja bem-vindo ao Norocast, ao podcast do Jornal Noroeste. E gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua trajetória pessoal, profissional, até você chegar às compras públicas. Olá, Zé. Olá, Alex. Um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa troca de experiências e falando um pouco da nossa trajetória. Bom, eu sou natural de Alto Paraná, tenho 37 anos, sou pai de um filho, João Arthur, de 9 anos, que é o meu xodó, e eu trabalho no setor administrativo desde 2004. Eu comecei no setor privado, atuei em várias empresas, no comércio, empresas de construção civil, empresas de grande porte, na construção e manutenção de usinas de álcool na região, uma empresa inclusive aqui de Nova Esperança. E em 2016 eu tive um convite para atuar no setor público, né? Fui convidado pelo então prefeito de Alto Paraná para ser secretário de administração. Então a gente tem uma ampla experiência, mais de 15 anos aí, né, no mercado, quase praticamente 20 anos atuando no setor administrativo, tanto privado quanto público. Eu sou formado em administração pela Unespar, e estamos nesse mercado que é muito promissor no nosso país. Fabiano, você disse que é formado aí em administração pela Unespar. O que a administração favoreceu aí nessa atuação
no setor público? Bom, Zé, você sabe que os mercados eles têm muitas peculiaridades e uma das maiores delas é a questão teórica, porque na prática as pessoas muitas vezes conhecem aquele segmento, aprendem no dia a dia, porém a base teórica é muito importante para que você tenha o conhecimento fundamental para que esse negócio aconteça da melhor forma possível. Então, os ensinamentos da universidade, essa base teórica, esse conhecimento técnico agregou muito para que a gente chegasse a uma experiência no mercado administrativo que fosse condigente com aquilo que a gente precisasse entender. Então, a universidade ela é uma porta com muitos caminhos, muitas possibilidades. Ela te abre horizontes ali que você aproveita no decorrer da sua vida em vários segmentos que você vai trabalhar. Então, eu creio que foi o ponto fundamental de alavancar a nossa carreira aí, essa questão da formação acadêmica. Fabiano, e quais as diferenças que você percebe entre trabalhar no setor público, né, e no setor privado? Se existem diferenças, é importante você falar para a gente aqui, para quem nos assiste, quais seriam essas principais diferenças. Não, Alex, as diferenças existem e elas são muito peculiares também, tá? O setor privado é um setor muito competitivo. Existe como que eu vou classificar para vocês? Existe uma disputa muito grande por uma fatia muitas vezes pequena do mercado, né? Existe muita concorrência para pouco espaço. Então as empresas acabam brigando muitas vezes só na questão de preço, né? E isso acaba gerando um mercado ali que muitas vezes se torna saturado. O mercado público ele é um mercado muito grande, como o Zé citou no início, ele corresponde hoje a praticamente 12% do PIB nacional, as movimentações financeiras nesse segmento, e ainda falta muita empresa preparada e capacitada para buscar esse mercado. Então, se você tiver uma empresa preparada tecnicamente, com profissionais, com assessoria qualificada, você vai ter uma possibilidade de venda muito melhor para o setor privado, público. E nós comentamos aqui, você foi secretário de administração do município de Alto Paraná, como que isso daí contribuiu à sua função ali na secretaria, o tempo que você passou na secretaria, contribuiu para que você tivesse essa visão aí de compras públicas no geral? Zé, eu enquanto gestor na pasta de administração do município de Alto Paraná, eu identifiquei que nós tínhamos muitos fornecedores despreparados, muitas empresas que sofriam para cumprir os requisitos ali das compras públicas, né? Muitos processos que a gente tentava abrir de compras davam até desertos, né? Fracassados porque não existiam empresas preparadas. E as poucas empresas que participavam, que estavam preparadas, também tinham algumas deficiências administrativas. Muitas vezes não conseguiam atender os pré-requisitos, e isso me chamou muito a atenção, como um mercado que era promissor e não tinha gente Pouco preparada, explorado. pouco explorado ainda. Então isso me chamou muito a atenção. Então eu procurei pesquisar, estudar, aprender mais sobre esse mercado e posteriormente fomos para essa área para atuar. E como que você consegue conciliar essa questão empresarial, né? Que a parte empresarial ela é feita de conexões, né? De networking e com a questão administrativa, né? Como que você... Alex, nós vivemos uma época que hoje a nossa sociedade contemporânea, nós temos muitos meios de comunicação, muitas ferramentas que nos permitem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para a gente conciliar todos esses negócios, essas empresas, esses atendimentos, a gente conta com uma equipe, né, que trabalha com a gente, que está lá na ponta, fazendo o trabalho direcionado, fazendo o trabalho no local, e nós por trás fazemos o suporte. Estamos aqui passando as informações, passando o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e também cobramos muito relatório. A gente quer que essas pessoas nos informem o que está acontecendo, como está acontecendo, para que a gente consiga fazer essa gestão da melhor maneira possível e aproveitar melhor o tempo. Ô, Fabiano, e às vezes nós estamos falando aqui para um universo de pessoas, temos mais variados públicos, para que fique claro para quem nos assiste, o que são as compras públicas e por que elas são tão importantes? Porque nós falamos aqui compras públicas, mas se você puder detalhar, deixar bem claro o que são as compras públicas.
Bacana, Zé. As compras públicas são a aquisição de produtos, bens e serviços por órgãos das instituições públicas, seja ele privado, seja ele municipal, federal ou estadual. E tem também autarquias, tem alguns outros tipos, de órgãos que não são órgãos vinculados a esses governos diretamente, mas fazem também um trabalho para a sociedade. Essas compras, elas acontecem muitas vezes por alguns processos de licitações, que são várias modalidades. Nós temos aí, por exemplo, pregões, leilões que acontecem, como que aconteceu agora recentemente da nossa BR-376, tomada de preço, chamamento público, credenciamento. Então, são várias modalidades que atraem essa questão dos fornecedores para fornecer produtos, serviços e bens para as prefeituras, para o Estado, para a União. Vamos citar aqui, por exemplo, Exército, Sanepar, né? Então, todas essas instituições elas adquirem produtos, bens e serviços através de processos de licitação. Essas são as chamadas compras públicas. E é um setor que movimenta muito dinheiro, né, Fabiano? A gente observa que às vezes até empresas locais deixam de participar dos processos licitatórios por desconhecimento, né? E deixam até de vender, né, para os municípios onde elas estão instaladas. Nós temos casos aqui em Nova Esperança em que empresas locais, por desconhecimento, acabam deixando de participar, vem empresas de fora e acaba arrematando aquela prestação de serviço ou aquele produto que a administração pública está contratando ou comprando, né? Exatamente, Alex. O que a gente comentou no início aqui. Muitas vezes, por falta de conhecimento desses empresários, das próprias empresas do município, eles acabam deixando de vender e ter lucro dentro da sua própria cidade. O trabalho que a gente procura prestar é voltado para isso, para manter as empresas sempre informadas quanto ao seu segmento, as possibilidades de compras, de contratação e também dar todo o suporte técnico para que esses processos sejam montados, elaborados e vencidos da melhor forma possível. Existem algumas cidades que fazem leis de incentivo ao comércio local. Isso é muito bacana. Essa é uma ferramenta que a Lei 14.133 permite, né? Que os municípios beneficiem de alguma forma e estimulem a compra no comércio local. Existem algumas ferramentas, algumas leis, decretos que proporcionam que essa compra seja feita ali dentro do município. Só que, como você disse, muitas vezes os empresários do município não têm esse conhecimento, não estão atentos a isso. Então, por isso a importância de, às vezes, ter uma contratação de uma empresa especializada para cuidar desse segmento para eles. Eu percebo que até a nível de Brasil as pessoas perdem muita oportunidade, talvez o comércio em si, a nível de país mesmo, poderia estar num outro nível, porque perde muita venda. Tem a possibilidade de você ter um cliente ali que vai te pagar em dia, que ele tem que honrar os compromissos pelas certidões, e isso se deve muito lá atrás à lei de responsabilidade fiscal. Então, antigamente as pessoas tinham um certo receio para vender para município. Hoje não existe mais isso. Hoje você vender para município, você sabe que é algo certo, é uma receita certa ali. E às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acabam não vendendo, né? Não negociando. Falando do nosso estado em específico, você saberia dizer aí quais os setores que mais se destacam nas compras públicas? Bom, Zé, muito bem colocada essa sua pontuação sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela foi um marco realmente para a mudança de patamar desse relacionamento de empresa com instituição Sim, pública, porque até o ano 2000, mais ou menos, era meio complicado isso aí. Se você tinha um gestor que não fazia o trabalho dele corretamente, muitas vezes as empresas realmente ficavam sem receber. receio. É. Só que hoje em dia isso não existe mais. A lei de responsabilidade fiscal, ela apertou o cerco e os municípios, estado, autarquias, União, ela tem que cumprir o seu papel. Então, comprou, empenhou, tem que pagar. Não existe risco, né? Então, é um mercado hoje de recebimento garantido. Sim. Com relação ao Estado, Zé, o Paraná, nos últimos 12 anos, eu vou dizer para vocês, ele alavancou demais o investimento na questão de aquisição de veículos automotores,
máquinas pesadas. Recentemente, o governo do estado está com um programa que ele mandou mais de 3 milhões de reais em equipamentos de máquinas pesadas, tratores e caminhões para todos os municípios do estado. E a Secretaria de Saúde do estado também liberou muita construção de UBS, PA, reforma, ampliação. Então, o estado ele tem movimentado nos segmentos de construção civil e aquisição de bens públicos muito nos últimos anos, né? Recentemente, nós temos aí na região várias obras grandes em andamento com recursos do governo do estado. Uma coisa que tem saído muito também são estradas rurais pavimentadas, né? Sim. Acho que aqui Nova Esperança tem feito através de paver, sextavado e também de massa asfáltica, CBUQ. Então são obras de grande porte, são obras que movimentam aí milhões, bilhões todos os anos. E você, na sua visão, então, essas obras são as que mais movimentam o setor? Porque existe também, por conta do poder público, a compra de materiais, também de serviços, mas as obras são realmente aquilo que mais movimenta a estrutura administrativa de um município, que são os valores mais robustos. Isso, muito bem, Alex. As compras de produtos, aquisição de material de expediente, por exemplo, merenda escolar, essas coisas, elas têm um valor um pouco inferior ao de obras atualmente. Por quê? Hoje, qualquer obra que você vai fazer, aí, uma reforma, uma pavimentação, ela não vai sair por menos de R$ 1 bilhão, né? Então, realmente é o que tem atraído mais investimentos na nossa região, são as questões das obras. E o interessante é que ela não movimenta só aquilo ali, não é só a compra pelo órgão público, não é só a prefeitura que vai gastar. Vou te citar um exemplo. Se você tem uma obra de pavimentação aqui no município que uma empresa de fora vence, pessoas de fora vão estar vindo trabalhar aqui, vão ficar hospedadas aqui, vão se alimentar aqui, entendeu? Então vão consumir aqui. Então é uma engrenagem que movimenta vários setores na economia local. E quando você diz isso, que movimenta vários setores, né? Você comentou há pouco aqui sobre a questão do leilão que aconteceu aí, do pedágio, a BR-376 foi contemplada. Imagina o tanto que isso reflete numa cidade igual Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Paranavaí, porque tem a questão das obras, tem a questão do deslocamento de pessoas. Aí nós comentamos antes até mesmo da gravação aqui sobre o fundo social, que é algo que gera impacto também para o município, e isso as pessoas precisam entender, que existem as compras públicas e se existe alguma diferença entre as compras do município, das autarquias, dos entes, né? Porque o Estado, União, município. Se você pudesse detalhar e até esclarecer também esses pontos que são tão benéficos aí para a população no geral. Bom, Zé, as modalidades de contratação elas são as mesmas para esses segmentos, tá? Tanto para federal, municipal e estadual, é a Lei 14.133 que embasa todas elas. Cabe a escolha de qual modalidade utilizar de acordo com o que vai se comprar. Por exemplo, vamos se fazer uma obra, é um tipo de contratação, normalmente é uma tomada de preço. Vamos comprar um veículo, é um pregão. Então, de acordo com a compra, é escolhida a modalidade utilizada, tá? Com relação ao leilão da BR-376, 323, foram várias rodovias que foram Sim. contempladas, né? Isso aí vai aquecer muito a nossa economia regional. Porque, como a gente falou anteriormente, não é só a obra, só as melhorias que vão acontecer. São várias situações que vêm junto com esse desenvolvimento. Esse fundo social, por exemplo, ele pode beneficiar os municípios em vários aspectos, culturais, educacionais, Sim. o Escola, município, creche. escola, creche, biblioteca, né? Creio que área de lazer também. Só que os municípios têm que ter conhecimento quanto a isso. Entendeu? Os gestores têm que saber que eles têm esse direito, que eles podem procurar as concessionárias que foram contempladas, apresentarem projetos e buscarem Sim. isso para as suas Qual cidades. recurso? Então, mais uma vez, a gente volta na falta de conhecimento, muitas vezes, de gestores públicos e também gestores privados das empresas, né? Outro ponto, as empresas da região têm que começar a se preparar com antecedência para esses episódios, porque hoje nós sabemos que esse leilão já aconteceu, já houve a contemplação das empresas e quais serão os investimentos que vão acontecer. Então, por que não os empresários se prepararem para ter a mão de obra aqui, para ter os produtos que serão necessários aqui e essas vendas acontecerem mais aqui na nossa região, mais nas nossas cidades aqui? Então, essa questão do preparo, do planejamento agora será muito importante para a nossa região.
Fabiano, e com relação às micro e pequenas empresas, de que forma que a burocracia acaba atrapalhando ou se atrapalha essas empresas na contratação junto ao poder público? Ou beneficiando também, né? Porque podem ter leis específicas que privilegiam as empresas locais e, por sua vez, as pequenas e microempresas. Exatamente, Alex. As microempresas, elas estão com uma faca de dois gumes, como se diz. Elas têm benefícios, mas elas também sofrem para entrar nesse mercado. Elas têm benefícios que são essas leis que a gente citou, leis específicas que contemplam elas com descontos melhores, com possibilidade de ser contratado somente em micro e pequena empresa. Só que muitas vezes elas acabam não conseguindo participar porque elas não têm uma gestão que tenha o conhecimento para preparar essa documentação. Porque a burocracia é uma das únicas coisas que acabam aí muitas vezes travando a participação de uma empresa em uma licitação. Muitas vezes o gestor, o dono daquela empresa, como é uma empresa pequena, às vezes eles não têm um setor competente, eles acabam pecando na documentação, ou errando um documento na hora do processo, ou colocando uma certidão vencida, ou não fazendo uma declaração que é pedido naquele processo. Por quê? Por falta realmente de conhecimento técnico, por não conseguir desmiuçar aquele edital ali, porque muitas vezes são editais complexos, são editais longos, são várias páginas, tem detalhes ali a ser seguido. Então, por isso que a gente indica o quê? Se a empresa tem essa vontade de atender o setor público, tem essa vontade de conhecer, que procure uma ajuda especializada, que procure alguém do setor. Não é caro, muitas vezes as pessoas acham que o valor é exorbitante. Não, muitas vezes se trabalha por percentual de contrato adquirido, não é nem cobrado nada antes. Então, a gente orienta o quê? As empresas que têm esse intuito de procurar uma ajuda especializada, procurar os setores que entendem desse assunto. Então seria por isso, Fabiano, que hoje, talvez um dos motivos, né? As grandes empresas aí são as que mais ganham licitações de alto valor no país, a nível de Brasil mesmo. Se você for hoje fazer uma análise dos contratos a nível nacional, estadual e federal, você vai ver que alguns segmentos eles são dominados por poucas empresas. E isso acontece justamente por isso, porque as pequenas e médias empresas não estão se preparando para ir para esse mercado. Vamos fazer uma análise com vocês aqui. Será que uma empresa, um supermercado aqui de Nova Esperança, não consegue vender melhor do que um supermercado, por exemplo, de Maringá, de Cascavel ou de Londrina? Até para a gente falar de questão logística, de questão de entrega, de questão de Sim. pontualidade. O supermercado aqui com certeza conseguiria atender, mas muitas vezes ele não participa por essa falta de conhecimento técnico. Acaba vindo o supermercado de fora e ganhando essa licitação e fazendo essa entrega desses produtos, entendeu? E assim em vários segmentos. Então, na sua visão, a falta de conhecimento técnico, conhecimento jurídico são os principais obstáculos, sobretudo para as pequenas empresas, né? E tem empresas também que têm dificuldade até com relação às suas certidões, né, Fabiano? Isso acontece quase sempre, né? Realmente, As Alex. empresas que não atendem é porque tem também essa questão das suas certidões. Isso, exatamente. Como a gente falou aqui no início que a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe responsabilidade para os entes públicos pagarem as suas contas em dias, fazer os processos da maneira correta, o fornecedor também começou a ser cobrado para que ele ande em dia. Então, uma empresa, para ela participar de processo de licitação, para vender para os órgãos públicos, ela tem que estar com todos os impostos, a documentação, suas certidões em dia. Então, muitas vezes, o pessoal não consegue participar justamente por isso, porque também está com alguma pendência na Receita Federal, no município, de alvará, e acaba faltando esses documentos, né? E então, hoje, esse é o maior empecilho para os pequenos estarem participando. Você teria algum exemplo, assim, Fabiano, de forma de política pública que poderia incentivar aí as compras locais? Muitos municípios têm feito parceria com o Sebrae, com o pessoal especializado aí, para fazer essa conscientização, né? Para fazerem reuniões com os empresários, apresentarem, né, a questão das políticas públicas, apresentarem a questão das possibilidades de contratação. Só que os municípios também poderiam, através das suas associações comerciais, estimularem mais esse trabalho.
a própria Assim, aqui no Cabo, a FIAP em Alto Paraná e Paranavaí, Ah, eles deveriam fazer mais reuniões e conversarem um pouco mais diretamente com os empresários locais e estimularem que eles voltem e participem mais das compras públicas nos seus municípios. E aquilo que a gente fala, né, Fabiana, a capacitação técnica, o acesso às informações. E a gente vê, tem pessoas que pegam um edital, ela não consegue, talvez tenha uma dificuldade até de interpretar o que se está pedindo. E é quando você menciona, né? Não sabe, procura ajuda especializada. Porque com certeza existem talvez ali nas entrelinhas algo que pode ser benéfico para a sua empresa e você não está sabendo explorar. É como existem municípios em que leis locais privilegiam as empresas instaladas naquele determinado município. Exatamente, Alex. Nova Esperança é um exemplo disso. Nova Esperança tem muitas licitações que são feitas locais, que as mercadorias, os serviços são comprados de empresas daqui, empresas locais. E isso fez uma grande diferença se você analisar no comércio local nos últimos anos, tá? Nós temos exemplos, então, aqui que são exemplos para os outros municípios, né? O município, às vezes, ele é pequeno, ele acha que ele não consegue utilizar essa ferramenta, mas ele consegue, desde que ele comprove ali que existe dois ou três estabelecimentos que podem concorrer. O princípio da licitação é o quê? Concorrência. Tem que haver uma disputa ali pelo menor preço para vender para o ente público. Então, essas políticas públicas têm que ser mais exploradas para que a gente estimule até o crescimento da nossa região. Fabiano, no começo você disse, mas muito rapidamente aí de alguns erros, né, que as pessoas cometem, às vezes por falta de informação mesmo. Ah, juntou uma certidão vencida ou deixou de juntar um documento e aí você acaba comprometendo, inviabilizando todo o processo quando você poderia ganhar aquele processo. Você conseguiria citar para nós aí quais os erros que os iniciantes acabam cometendo, até mesmo pelo seu trabalho de consultoria, de acompanhar, de saber, você sabe, conseguiria mencionar, poderia mencionar? Podemos sim, José. Os editais normalmente eles são divididos em vários blocos, tá? Você tem que apresentar a documentação ali da empresa, você tem que apresentar a documentação de qualificação técnica, no caso de serviços, obras, entre Sim. outros, e você tem que apresentar também algumas certidões, no caso de alguns tipos de serviço ou de alguns tipos de produtos que são específicas. São etapas de Etapas habilitação. de habilitação. Vou te citar um exemplo. A gente tem uma empresa que presta serviços mecânicos, inclusive atende aqui a região. Ela tem que ter uma certidão que é uma certidão do IAP, do IBAMA, entendeu? É uma licença ambiental para ela estar prestando esse serviço. Então, muitas vezes, vocês têm alguma oficina aqui na cidade que o cara tem o interesse de vender para o município, de trabalhar. Porém, ele não possui esse tipo de documento. Então, quando ele for participar, quando ele pegar o edital, ele vai se deparar com a solicitação deste documento e automaticamente vai inviabilizar a participação dele. Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Não é que ele esteja errado ou esteja com as certidões vencidas ou devendo para a Receita. Ele não tem um documento que é solicitado neste processo. Então, voltamos novamente para a importância de você ter uma pessoa técnica, uma pessoa especializada, contratada, para te orientar quanto a isso, né? A questão dos erros, o edital ele é muito minucioso e normalmente são muito grandes. Então, muitas vezes tem declarações, tem alguns outros documentos, falência e concordado, que é um documento que você tem que tirar no fórum. Então, se a pessoa não tem o conhecimento ali com relação realmente à questão de licitação, ela acaba podendo pecar em algum desses aspectos. E o que que uma empresa precisa, Fabiano, com essa tua experiência aí de ter trabalhado também dentro do município e agora nesse segmento, o que que uma empresa precisa para ter chances reais de vencer a licitação? A documentação está todo em dia, tá? Partindo desse princípio de que ela vai participar do certame, o que que ela precisa? É, Eu sei que são N fatores, São né? N fatores. Mas, Alex, fundamentalmente, nós temos que ter uma pesquisa de mercado. Vamos citar aqui hipoteticamente uma farmácia que quer participar de uma licitação aqui em Nova Esperança. Ela tem que ter uma pesquisa de mercado, ela tem que saber qual que é o valor mínimo que ela consegue oferecer esses medicamentos, porque o pregão, como eu disse, é por maior desconto, menor valor para o município adquirir. Então ela tem que ter um preço de mercado condizente, né? Tem que ter a sua documentação em dia e tem que ter também um trabalho
nos municípios. Tem que conhecer a realidade daquele município, a questão de entrega, prazo de entrega. Então, a questão da venda e entrega em si, ela é muito parecida com o setor privado, né? Essa questão da compra na parte burocrática é bem diferente, porém a questão da entrega, de preço, é basicamente o que acontece no setor privado. Porque a gente vê muitas empresas, principalmente de fora, tá? Que acabam vindo para o município interessada em participar no que diz respeito a obras públicas, acabam participando da licitação e depois não dão conta de atender porque joga o preço lá embaixo. Também é uma grande dificuldade, né? Exatamente. E isso, nos últimos anos, também diminuiu gradativamente. Diminuiu por quê? Porque começaram a acontecer várias punições de exemplo. E tem que realmente acontecer no meu ponto de vista, porque isso bagunça totalmente a questão da administração pública. Imagine que o município faz uma obra, por exemplo, de pavimentação, tem uma previsão de entrega de um ano, uma empresa vem, baixa o preço demais, não consegue atender, essa obra é paralisada, esse contrato é suspenso, tem que ser refeito um novo processo. Isso tudo gera um prejuízo enorme para o município. Então, cada vez mais, os entes públicos têm fechado mais o cerco com relação às punições. Isso tem acontecido em várias cidades da nossa região. Nós temos conhecimento de várias empresas, inclusive empresas grandes, que estão suspensas de licitar com órgãos públicos porque não cumpriram os seus contratos da maneira correta. Então a lei está sendo Ô, aplicada da maneira Fabiano, certa. e às vezes o que a população não entende, né? E tá tudo certo quanto a isso, não entender, né? Ninguém é obrigado a saber a dinâmica. É que, por vezes, uma empresa vai lá, pega uma determinada obra, vamos fazer uma praça. Aí a empresa ganhou a licitação, vai lá, vai fazer a praça, não dá conta. Aí o município notifica a empresa, esgota-se os prazos e isso vai demandando tempo. Até chamar o segundo colocado, ver se o segundo colocado tem interesse. Ah, não tem interesse em participar? Chama o terceiro. Se o primeiro já não deu conta porque o preço estava baixo, imagina, né? Com o tempo que passou para diluir, né, esse valor que foi deflacionado, né? Exatamente, Alex. Principalmente no caso de obras, nós nos deparamos com a questão da inflação. Hoje nós vivemos num país que tem essa inflação controlada. Nós não temos muito aumento de preço exorbitante aí, em pequeno espaço de tempo. Então isso está mais tranquilo. Só que o porquê de você ter a contratação de empresas sérias e que consigam atender isso aí dentro do cronograma, para evitar esse tipo de situação. Nós sabemos que podem acontecer peculiaridades. Eu acompanhei um caso agora há pouco tempo no município de Jardim Olinda, uma obra de pavimentação. Foi feita a licitação, iniciou-se a obra, porém se depararam com um caso atípico. Eles se depararam com rocha no local que tinha que fazer solo e cimento. Então é uma situação imprevisível, isso pode acontecer. Aí você tem ferramentas dentro da lei, dentro do contrato, para você aditivar em valor essa situação. Por quê? Porque foi uma situação peculiar, não era uma situação prevista. Porém, quando o contrato está sendo seguido, as obras têm que ser feitas naquele tempo, está tudo certinho conforme o cronograma, as empresas têm que levar com seriedade e cumprir o seu papel. E isso que o Alex comentou, às vezes as pessoas realmente não têm conhecimento, daí traz para o poder público dizendo assim, a obra está demorando demais, mas é que tem toda uma etapa, todo um processo a ser feito, porque você não pode simplesmente, a pessoa abandonou a obra, você vai lá e já convoca o outro. Tem que ter toda a notificação, tem todo um processo. E isso tem acontecido muito desde a eventualidade aí veio o pregão eletrônico, e o pregão eletrônico deu margem e possibilidade para outras pessoas participarem. Igual eu já vi dois casos, citando exemplos aqui. A empresa é fornecedora de toner e ela é lá do norte. Ela ganhou uma licitação aqui na nossa região. Como que ela vai conseguir entregar toner a tempo aqui no município, no Paraná, a quilômetros de distância? A outra empresa é de pavimentação. E ela é lá da Bahia, mas ela não tem sequer um trator aqui. Ela tem que pagar a hora-máquina aqui para dar continuidade à obra. E isso tudo vai atrasando a obra pública. E aí entra um ponto interessante. Hoje você presta essa consultoria. E como que funciona esse serviço de consultoria e gestão de contratos?
porque você também vai orientar a empresa sobre as capacidades, né? O limite que ela tem, a prestação de serviço em si, seria isso? Isso, basicamente, o nosso trabalho é em analisar as possibilidades da empresa. Quando nós somos contratados, a gente faz a análise do potencial que essa empresa tem, os ramos e Capacidade de atividades, atendimento, isso, tudo. capacidade de atendimento. A gente explora, os pontos positivos, onde nós podemos, ter mais resultado. Nós buscamos, na região, no caso, se for uma empresa que tenha a possibilidade de vender para mais de um município, buscamos na região os possíveis clientes, analisamos já os contratos anteriores com relação a esse segmento e colocamos na mesa para o empresário essas possibilidades que ele pode ter. O Alex perguntou anteriormente a questão de o que uma empresa precisa para vender para órgão público. Hoje eu digo que vender para órgão público, nós necessitamos mais de conhecimento e experiência técnica do que muitas vezes de investimento, porque é uma compra garantida, como você disse no início. Se Sim. você ganhou aquele processo, você vai vender e receber. É diferente de você estar na iniciativa privada, que você tem que ter a sua mercadoria e buscar o seu cliente para ver se você consegue a venda. Então, hoje, vender para órgão público da maneira correta, com o conhecimento necessário, é muito melhor do que vender para a iniciativa privada. E, na sua visão, Fabiano, as novas leis de licitação trouxeram avanços significativos? Alex, é tudo muito recente ainda, tá? A gente fala aí que a lei é de 2021, eu creio, se eu não me engano. Então é tudo muito recente. Houve algumas mudanças assim, significativas. Vieram mecanismos que permitem aos municípios fazerem algumas compras de maneira mais fácil, simplificou, né? Aumentou o valor de dispensa, que é Sim. uma possibilidade que o município tem. Muitas vezes, como o Zé citou, um município igual Paranapoema, Nova Aliança, que é um município pequeno, com 2, 3 mil habitantes, quer comprar toner. O cara abre um pregão, por exemplo, vem o cara lá de Natal e ganha. Só que essa questão com a lei nova, se ele gasta 40, 50 mil de toner por ano, ele pode fazer um processo de dispensa e comprar na papelaria do próprio município, não abrir esse nicho para que outras pessoas venham e participem. Então, a nova lei ela trouxe muitas possibilidades. E ela trouxe algumas mudanças também que protegem tanto o ente público quanto as empresas, né? Essas garantias de tempo, garantia de serviço, os períodos de prazo de entrega. Então, essa lei ela veio para facilitar, né? E ela trouxe mais amplicidade também na questão da fiscalização. Os fiscais hoje dos contratos têm mais responsabilidade. Antigamente era só o gestor, só o prefeito, só o secretário que respondia pela questão das compras em licitações. Hoje não. Existem os fiscais de contrato que têm que estar cientes, têm que acompanhar. Se for uma obra, acompanhar o desenvolvimento da obra. Se for um veículo, acompanhar a entrega do veículo, a garantia, tudo certinho. Então foram mudanças que vieram sim para o bem das compras públicas. Fabiano, até mesmo o PNCP, né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, e a transparência digital, como você enxerga isso para o setor? Eles transformaram o setor aí de compras públicas? Não, com certeza. Depois dessa questão da transparência, eletrônica, hoje o acesso é muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Então, ela trouxe alguns pontos positivos e negativos. Os negativos é aquele da amplicidade de participação. Então, hoje nós temos empresas no Brasil que são picaretas, para falar o português, claro, que elas ficam buscando processos ali, A pessoa só tem um realmente só tem CNPJ, um né? CNPJ Eles ali não têm e a ela fica possibilidade. buscando alguma possibilidade de ganhar um dinheiro numa boa. Só que ela permitiu também o acesso de todos a esses processos e o aproveitamento de alguns processos por outros órgãos também. Através desse portal, vou te citar um exemplo. Eu falei agora há pouco que os municípios receberam uma verba para comprar máquinas pesadas aqui do estado do Sim. Paraná. Elas puderam pegar carona em outros processos, ou seja, essa modalidade ela existe dentro da lei de licitação. Ao invés de você fazer uma licitação aqui em Nova Esperança, eu posso aproveitar uma ata de registro de preço que foi feita em um outro lugar, E desde deu que ela certo. atenda aos critérios Sim, deste convênio que você eu está preciso. participando, que você precisa. Então, ela facilitou muitas vezes também. Só que, mais uma vez, tudo só pode ser explorado da melhor forma possível com conhecimento técnico. Fabiano, você havia comentado essa licitação da BR-376, que vai movimentar mais de 10 bilhões ali de investimentos, né?
E isso vai ter um impacto enorme também na economia local, como você colocou. E você enxerga nisso um avanço até para a nossa região, porque as pessoas olham às vezes essa questão, ah, pedágio, preço, mas só que também tem a outra questão que a economia local ela se beneficia. Não, com toda certeza. Existem N possibilidades nesse processo aí. Nós tivemos um primeiro contrato de concessão que é bem antigo, acho que foi lá de 94, né? Que ele foi muito mal elaborado na época. Então ele deixou algumas doenças que foram aproveitadas por essas concessionárias na época. Teve muita coisa que não foi feita, que era para ter sido feita e não foi feita. Eu dei uma olhadinha, esse contrato agora é muito melhor, muito mais bem feito. Ele tem travas, ele tem prazos a serem cumpridos por essas concessionárias e esses investimentos eles vão acontecer no decorrer desses 30 anos, né? E as possibilidades, elas são muito grandes. Esse valor que é movimentado, que é faturado aqui na nossa região, ele gera imposto, gera tributo para os municípios. Esse fundo social está aí à disposição, que vai ser investido nas regiões e nas cidades que são atendidas por essas, onde vão passar essas obras. Então, os empresários, a população, ela tem que enxergar o lado positivo desse avanço. Além de uma tremenda melhoria de mobilidade logística para a nossa região, ele vai trazer infinitos investimentos também financeiros para a gente. Empresas vão se instalar aqui. Eu comentei anteriormente com o Zé que os prefeitos da região eles têm que estar ligados, eles têm que analisar, procurar saber quem é esse consórcio que ganhou e estar entrando em contato, porque eles vão ter que fazer instalações aqui das empresas deles aqui, vão ter que trazer profissionais, vão ter que investir na nossa região. Então, quem chegar primeiro é quem vai pegar a melhor fatia do bolo aí, no investimento. Fabiano, e às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Pequenas empresas, elas podem participar assim, desses grandes contratos, porque a lei mostra lá IPP, ME, né? Então as pessoas têm também essa dúvida, né? Como participar de grandes contratos. Zé, novamente vamos voltar na questão da responsabilidade. Para você participar de um contrato hoje, de grande porte, você tem que ter algumas garantias, né? A questão do capital social, ela tem que ser contingente. Então, vamos dizer, a empresa que tem um capital social de 100 mil reais, ela não pode participar de uma licitação de uma obra de 200 milhões, por exemplo. Ela não tem uma estrutura que permita que ela realize esse tipo de atendimento. Então, a lei de licitação ela também traz esses pontos que qualificam essas empresas para atenderem esses segmentos. Então, existem algumas garantias a serem dadas, tem algumas prefeituras, algumas obras que pedem até cheque calção, seguro garantia, para quê? Para a gente não cair naquilo que a gente falou, nos picaretas que vêm, ganham as obras e não conseguem atender. O Fabiano, e a terceirização dentro do setor público, sobretudo nas prefeituras, é uma tendência? A gente vê isso acontecendo muito na questão da gestão dos resíduos, né? Onde uma empresa é contratada e faz a gestão. Mas é uma tendência também para outros setores? Sim, Alex, a terceirização ela já avançou muito, tá? A nossa região ela está a passos curtos ainda, mas ela tem aumentado já nos últimos anos. Principalmente o setor de limpeza, poda de grama, poda de árvores, esses serviços um pouco mais braçais aí, né, têm sido terceirizados em muitos municípios já. Isso acaba acontecendo principalmente pela falta realmente de mão de obra nesses segmentos, tá? Graças a Deus a gente está vivendo um momento que a qualificação, as pessoas estão conseguindo estudar, se formar, ter né, um curso superior, então tem faltado a mão de obra para esses setores. Então a terceirização tem sido uma escolha de muitos gestores. Com a situação que está acontecendo, o que acontece nos Estados Unidos, né? Que alguns serviços você já tem dificuldade para contratar a mão de obra e são os estrangeiros que vêm e realizam aquela tarefa, né? Não, exatamente. Hoje são dois segmentos. Ou você terceiriza ou você usa a tecnologia o máximo que você conseguir ali. Muitos municípios têm buscado a questão da tecnologia também para substituir e diminuir a mão de obra, mas a terceirização é uma das melhores É uma oportunidades. tendência, né? Isso é uma tendência. E você que nos assiste, qual que é o recado? O recado é que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né? Deixe o seu joinha ali
E compartilhe esse link com mais alguém, porque é muito importante que a informação e a boa informação chegue ao maior número de pessoas, informações essas que podem ser o divisor de água na vida de muitas empresas. Sim. Fabiano, e qual a sua visão em relação até ao futuro mesmo das compras públicas e o papel das empresas da região? Olha, Zé, eu digo sempre que as empresas elas podem sempre vender mais e ter mais resultado. O que basta é elas estarem preparadas, elas buscarem essa ajuda especializada, elas buscarem treinamento, elas buscarem conhecimento, buscarem parcerias. Nós temos tido muitos casos de consórcio, de junção de empresas para participar de processos. Então, Certo. muitas vezes você pode buscar um parceiro, um amigo que tem uma empresa que pode, né, contemplar junto com você nessa questão das vendas para instituições públicas. Então, eu creio que o futuro é muito promissor. Cada vez mais as empresas da região estão buscando, né, essa ajuda técnica, estão buscando a qualificação e nós queremos que realmente essa fatia de venda, essa fatia de dinheiro das compras públicas fique na nossa região, que as empresas daqui tenham qualificação, que as empresas tenham potencial para vender para os órgãos públicos, que não venha ninguém lá de fora, que não venham empresas de longe para levar esse dinheiro. Porque quanto mais o dinheiro movimentar, a economia tiver girando aqui dentro, melhor é para a gente. Fabiano, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor, sobretudo essa questão das compras públicas, né? Você trouxe um panorama do que está acontecendo, sobretudo aqui também na nossa região, e trazendo luz a temas que as pessoas muitas vezes criam determinadas barreiras para compreender como funciona. Nós agradecemos a sua presença e eu deixo espaço para suas considerações finais. Não, Alex, eu que agradeço a você, agradeço ao Zé, agradeço ao Jornal Noroeste e fico à disposição. Quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, nós temos as nossas redes sociais aí, o Instagram é o @jazempreendimentos, tá? Tem também o meu WhatsApp, quem quiser fazer o contato, é o 44998950327. A gente vai esclarecer, vai responder as dúvidas. Se quiser agendar uma visita para que a gente venha bater um papo, venha conversar, nós estamos à disposição. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez ao Fabiano, ele que é gestor aí de contratos, já tem uma atuação sólida na gestão pública e também agora com uma empresa de consultoria, que é a JAS, né, ele faz aí toda essa etapa até o comerciante entender a importância, né, Fabiano, Isso. que é a compra pública. E aí nós queremos agradecer por ter trazido tanta informação aqui ao Norocast, porque esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, onde nós trazemos informação sempre baseada aí na realidade e com quem entende do assunto, com especialistas aí na área. Agradecemos a sua audiência, agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e aguardamos você no nosso próximo episódio. Forte abraço.